Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia, nesta semana. Depois do Watergate, todo escândalo passou a ter um nome. E o nome técnico deste deveria ser Propinoduto de Brasília, e não Mensalão do DEM. De qualquer forma, é um dos mais impressionantes episódios da história da corrupção no país. O protagonista é agora o governador José Roberto Arruda, mas o seu coadjuvante foi o seu secretário de Relações Institucionais, Durval Rodrigues, ex-policial, que registrou com câmeras e microfones ocultos as mais incríveis cenas de imoralidade explícita, que envolvem, além de Arruda, 4 secretários e deputados distritais. Depois de encher os bolsos, Durval abriu o bico, entrou no programa de delação premiada e contou tudo à Polícia Federal. A mídia comportou-se exemplarmente. Não se serviu de vazamentos exclusivos e ilícitos, todos publicaram tudo no mesmo dia e agora cabe à mídia inteira evitar que o caso caia no esquecimento e os panetones de Arruda se transformem em pizza. A COP15 está nas manchetes, nos telejornais e nas rádios. Mas as mudanças climáticas estão sendo sentidas hoje pelos 10 milhões de habitantes de São Paulo com o dilúvio das últimas horas e a percepção de que a sobrevivência do planeta depende da solidariedade humana. Este Observatório da Imprensa vai tratar hoje das ameaças ambientais e foi beneficiado pela generosidade da TV Cultura. Sem ela, esta edição estaria seriamente comprometida, já que os estúdios da TV Brasil em São Paulo estão inoperantes pela enchente na região da Vila Leopoldina. Temos assim, em tempo real, ao vivo, sem qualquer retórica, os 2 elementos fundamentais da perigosa equação de nossos dias. Desrespeitamos a natureza há séculos e agora não há outra saída senão a da aliança planetária. O preço das bruscas alterações climáticas pode ser mitigado se conseguirmos vencer nossas divergências pessoais, políticas e até religiosas. A catástrofe ambiental não se resume ao derretimento das geleiras e das calotas polares. As inusitadas enchentes no início da primavera no sul do país, a seca na Argentina e na região amazônica não são fatos isolados. São sintomas do mesmo e assustador fenômeno. E quem será capaz de costurar essas dezenas de acidentes climáticos? Qual o segmento da sociedade humana treinado para contextualizar e dar sentido aos fragmentos da pauta diária? Chegou a vez da mídia arregaçar as mangas para convocar o mundo a defender-se da catástrofe anunciada. Quando se fala em mídia, estamos nos referindo tanto aos mediadores, nós, como aos mediados. Você, o cidadão, todos os cidadãos são decisivos. Ao usar o etanol e não a gasolina, ao evitar o consumo conspícuo, ao poupar água e evitar o desflorestamento, você está desempenhando um papel tão relevante quanto o de um líder mundial. O inimigo não está entre nós. Esta é uma guerra onde todos são amigos e não será difícil ganhá-la. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: é correto um jornal publicar sem verificação acusações sobre a vida íntima do presidente da República? Ao todo foram 1.353 votos. 5% responderam que sim e 95% acreditam que não. A pergunta desta semana é: a mídia tem conseguido vincular as catástrofes ambientais no Brasil ao processo de mudanças climáticas? Sim ou não? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. A Conferência de Copenhague prometeu metas ambiciosas
de corte de emissão de carbono na atmosfera. Um desafio para o futuro da humanidade. Mas, além de debater o que está acontecendo com o planeta, é fundamental que a mídia brasileira não esqueça de debater as mudanças climáticas que ocorrem aqui. Os líderes mais influentes do mundo confirmaram presença na Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas em Copenhague. Lá, na presença de jornalistas dos 5 continentes e de cerca de 15 mil pessoas, temas de extrema relevância para o nosso planeta vão ser debatidos. Manifestantes do Greenpeace colocaram em pontos estratégicos da cidade outdoors com imagens de presidentes envelhecidos se desculpando por não terem feito nada pelo meio ambiente nos próximos 10 anos. A provocação alerta para as metas de corte de emissão de gás carbônico que teriam que ser assumidas pelos países ricos e pelos emergentes. Os Estados Unidos prometem um corte de 17% em 2020. Já o Brasil acena com uma redução de 36% a 38% na próxima década. China, Índia, Rússia e a comunidade europeia também têm metas de diminuição de gases, mas analistas não acreditam em um acordo definitivo na Dinamarca. Ao longo de uma conferência como essa, você vai tendo as posições mais diferentes. Você já ouviu o secretário-geral da Convenção dizer que só no ano que vem é que vai ser possível chegar a um tratado. Você ouve outras pessoas da ONU dizendo que não, que vai chegar a um tratado aqui. Você, no próprio meio das ONGs e dessas coisas, há muitas delas que receiam emitir as suas opiniões e dar uma opinião mais pessimista e isso influenciar a opinião pública ou governos ou qualquer coisa. É um jogo difícil, é um jogo pesado e muito complicado. No mesmo dia da abertura da conferência, os Estados Unidos surpreenderam os ambientalistas ao afirmar que os gases que causam o efeito estufa representam perigo à saúde. Isto significa que o governo americano vai poder regular a emissão de carbono sem a aprovação do Congresso. Mas as mudanças climáticas que provocam a redução do gelo no Ártico também causam destruição em várias regiões brasileiras. O Rio Grande do Sul vem sofrendo com inúmeras enchentes. Habitantes de Santa Catarina passaram a conviver com tufões. Em São Paulo, a chuva matou em 3 dias mais de uma dezena de moradores, enquanto o Nordeste é castigado pela seca. A água escassa e as altas temperaturas ampliam a desertificação. Problemas que poucas vezes são contextualizados pela mídia brasileira. Eu acho que a mídia, principalmente a mídia brasileira, ela tende a mostrar as coisas como se o problema fosse fora do Brasil só, né? Que nós ainda não tivéssemos sido atingidos, o que não é bem a verdade. É óbvio que existem onde os sinais mais evidentes, né, do aquecimento global, o derretimento das geleiras, são fenômenos até mais estudados, com mais também material científico disponível, evidências científicas. Mas hoje no Brasil nós já começamos a sofrer os efeitos dessas mudanças climáticas e muitas vezes nós temos esse problema da mídia e acaba que a população tende a acreditar que isso é um problema dos países desenvolvidos, não é um problema nosso. E, na verdade, nós estamos dentro desse problema. O desafio existe de transformar, trocar em miúdos o que isso significa, porque é uma questão, claro, séria, mas também é uma questão técnica. Nem todos os climatologistas estabelecem uma relação direta. Acho até que nenhum especialista, uma relação direta entre certos eventos que já ocorrem no Brasil e o aquecimento global. Quando você vai falar com cientistas sobre ciclone de Santa Catarina, enxurradas homéricas que têm ocorrido, secas, temperaturas muito baixas, eles preferem relacionar ou ao El Niño ou à El Niña.
e não estabelecem ainda uma relação direta com o aquecimento global. Por quê? Do ponto de vista científico, ainda é muito cedo para se estabelecer essa relação. Evidentemente que nós, jornalistas, funcionamos em outro ritmo, em outro timing. E temos, sim, de procurar aproximar causas e efeitos. E a comunicação precisaria ter um tratamento mais sistemático das questões. Vou dar um exemplo. No ano passado, nós tivemos aquelas grandes catástrofes e eventos lá no sul do país, Santa Catarina, principalmente. Agora, aquilo aconteceu da noite para o dia ou aquilo foi gestado durante décadas, né, com ocupação de topos de morro que não deviam ocupar, com ocupação de encostas de morro. Agora, a comunicação tratou disso sistematicamente para dizer para a sociedade, olha, não faça isso, se fizer isso pode acontecer isso. Não, ela trata nos momentos de grande emoção, de grandes desastres, dessas coisas, mas passado aquilo, o assunto cai em ponto morto e isso continua acontecendo. Situação bem diferente de outros países. Na Europa, a mídia é mais consciente quando o assunto é a defesa do meio ambiente. Aqui na Europa, se faz sim regularmente a ligação entre as catástrofes locais da natureza, enchentes, secas, etc., e o problema geral da mudança do clima. Por exemplo, os franceses, suíços e italianos se mostram preocupados com o degelo nos Alpes e a redução da neve em suas estações de esqui. É mais, na verdade, do que uma preocupação puramente ecológica. Perde-se dinheiro com isso, daí a preocupação. Aqui na Inglaterra, a repetição de enchentes devastadoras nos últimos anos também tem sido ligada à mudança do clima, mudança geral pelo mundo, não só aqui. E até a ameaça de subida do nível do rio Tamisa, aqui em Londres, é apresentada nesse contexto como uma ameaça de inundação da capital, que precisa ser controlada. Jornais, TV e rádio dão muito espaço aos assuntos e deixam claro que não se trata apenas de aquecimento da Terra, o que faz as pessoas pensarem apenas em mais calor, o que não seria nada mal num país frio como a Inglaterra. A questão é de mudança do clima, a ênfase é nisso, na mudança. O desequilíbrio no meio ambiente resultante daí, o que vem a dar em problemas não só lá em cima na estratosfera, mas aqui, na esquina de cada um de nós. As mudanças no clima preocupam também o cidadão. Uma pesquisa quantificou a apreensão dos brasileiros. 89% já notaram as alterações e não gostaram. 88% dos entrevistados já ouviram falar em aquecimento global e 68% acham que o país deve atuar independente de outras nações. As catástrofes ambientais ganham espaço não só na mídia como nas esferas governamentais. O assunto saiu da editoria especializada e chegou nas páginas de economia. Especialistas garantem que a transição para um modelo econômico de baixa emissão de carbono é irreversível. E mesmo que os líderes não cheguem a um acordo em Copenhague, o mercado vai acabar ditando as regras. O Brasil se mostra disposto a contribuir com questões mundiais, mas não pode se esquecer de resolver seus graves problemas ambientais internos. Eu defendo que o Brasil faça a sua parte naquilo que, além de trazer efeitos importantes para a questão da redução da emissão de gases de efeito estufa, mas que, ao mesmo tempo, hoje representam problemas ambientais que nós, como uma nação que está se desenvolvendo rapidamente, que é uma nação com liderança no mundo, assim como até o nosso estado aqui do Rio de Janeiro, é que nós vamos acabar com certas práticas que são até práticas medievais. Veja o caso do desmatamento, né, das queimadas, onde nós temos a nossa maior cota de emissão. Não é aceitável que, em pleno século XXI, que a gente ainda esteja fazendo queimada. Isso é uma técnica agrícola, vamos dizer assim, que nós herdamos, que era uma prática dos índios.
Para debater a cobertura da mídia brasileira em relação às mudanças climáticas que ocorrem em nosso país, estão conosco em São Paulo os jornalistas Adalberto Marcondes Vodianer e Luciano Martins. Em Brasília, Alden Burscheid, repórter do site O Eco, e aqui no Rio, o professor Eduardo Viola, de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Você também pode mandar a sua pergunta pelo telefone ou através do nosso chat. Participe! Eduardo Viola é o professor titular de Relações Internacionais da UNB. Foi professor visitante de diversas universidades, entre as quais a de Stanford, Colorado e Notre Dame. Professor Viola, o senhor trabalha com esse assunto há 30 anos, desde os anos 80, não é? Quer dizer, o senhor é um termômetro das atitudes da população brasileira e mundial. Quer dizer, já há uma percepção de que nós estamos à beira do abismo? Isso já chegou ou ainda é só uma questão formal por enquanto, por causa do evento de Copenhague, e isso logo vai passar? Não, eu diria que há uma... entre as pessoas... tudo isso se correlaciona muito com o nível de educação. Claro. Entre as pessoas educadas, a percepção hoje da gravidade do problema é uma percepção já muito consistente. Em todas as segmentos educados da população mundial, com algumas variações um tanto diferentes, no caso apenas dos Estados Unidos, tá? E um pouco da Rússia também. O resto do mundo há uma alta correlação entre formadores de opinião, pessoas educadas, e percepção da gravidade, da velocidade do problema e da necessidade de transformar o sistema de produção, de um sistema de produção intensivo em carbono para um sistema de produção de baixa intensidade de carbono. Então, nesse sentido, agora, ao mesmo tempo, há essa questão da dificuldade de distribuir os custos da transição para uma economia de baixo carbono, numa primeira fase. Por isso que é tão difícil negociar um novo tratado, mas ao mesmo tempo, independente da negociação desse novo tratado, a maioria dos países do mundo estão adotando planos que vão para uma economia de baixo carbono, só que em uma velocidade que é lenta comparada com a ciência, o que diz a ciência do painel internacional de mudança climática, do que seria necessária, a velocidade com que deveria ser feito. Luciano Martins, jornalista há mais de 30 anos, é editor do Observatório da Imprensa no rádio e colunista do jornal Brasil Econômico. Consultor em comunicação e sustentabilidade, atua no Programa Latino-Americano de Responsabilidade Social e Empresarial, o PLARCE. Luciano Martins, me diga uma coisa, você trabalha com a observação da mídia e é também um estudioso dessa questão e está alarmado com a questão do aquecimento global. Como é que você vê? Quer dizer, os jornais serão capazes de levar essa conscientização ao extremo? Quer dizer, porque afinal, se eles começarem a serem muito radicais, eles vão afetar a publicidade. Há aí contradições muito complicadas, não é? Como é que você vê essa questão? Boa noite, Dines. Boa noite, professor Viola. Realmente, os jornais estão diante de um desafio que talvez seja um dos mais interessantes para quem observa a imprensa há muitos anos. Os jornais têm a necessidade de abordar sistematicamente a questão que se põe agora do aquecimento global. E os jornais não têm o hábito, não têm a cultura de discutir sistemas. Para discutir sistemas, os jornais deveriam que discutir, por exemplo, o sistema imprensa, o que é a imprensa. E não há absolutamente nenhum interesse nessa discussão aberta e transparente. Os jornais têm feito uma cobertura muito fragmentada e muito pontual da questão ambiental. E têm fugido da relação óbvia que existe entre a questão ambiental e outras questões, como, por exemplo, o modo como a economia está organizada. Isso para começo de conversa. Mas há muito mais, Diniz. Em seguida, podemos continuar conversando, mas basicamente se observa que os jornais começaram a abordar a questão ambiental a partir de fevereiro de 2007, quando foi divulgado o resultado dos estudos do IPCC. Então, os jornais inicialmente fizeram um trabalho bastante intenso, mas muito emotivo, muito catastrofista, muito assustador e pouco informativo. Depois abandonaram o assunto.
e só vem a retomar agora muito próximo da reunião de Copenhague. Em Brasília, temos Alden Burchait, repórter do site O Eco, jornalista e fotógrafo, atuou em rádios e jornais e acompanha questões ambientais desde a Rio 92, a conferência realizada aqui no Rio de Janeiro. É pós-graduado em Meio Ambiente pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, da Argentina. Alden, como é que você vê? Você tem aqui uma atuação, digamos, num segmento mais voltado, digamos, para causas públicas, que é a internet. Como é que você vê a atuação da internet nessa causa, na motivação, nessa convocação para a criação de uma consciência global contra o aquecimento? Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Eu acho que a internet ela vem suprir uma lacuna da grande mídia, que se expressa no seguinte: desde a Rio 92, principalmente, o que nós vemos é que a grande mídia cobre o tema de meio ambiente com base em picos, né? Quando tem um grande evento, agora como o de Copenhague, esse assunto ganha mais espaço, ganha mais editoriais, mas depois que esses grandes eventos se esvaziam, né, a grande mídia rebaixa um pouco o nível da cobertura. E é preciso dizer também que os veículos brasileiros, de forma geral, eles têm pouca gente cobrindo a área ambiental frente ao tamanho do desafio para o Brasil, né, ao tamanho do Brasil e a potência ambiental que ele é, né? Ou seja, a internet pode ajudar a suprir essas lacunas. Outra questão que eu gosto de levantar sempre, e trazendo o exemplo da tragédia que aconteceu em Santa Catarina, né? Independente se há ou não aquecimento global, que essa dúvida volta e meia é levantada novamente, um estudo da empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina mostrou que na região do Morro do Baú, uma das mais afetadas pelas enchentes, 85% dos lotes, né, rurais afetados estavam em beiras de rio, em topos de morro, em encostas, né? Ou seja, seria interessante que a imprensa, a grande mídia, ligasse esses pontos, mostrando que aquecimento global pode potencializar esses efeitos climáticos e a ocupação do território é um fator importante a ser debatido no Brasil, né? Acho que é importante salientar isso inicialmente. Adalberto Marcondes Vodianer é fundador e editor do Envolverde, site especializado em meio ambiente e sustentabilidade. Foi editor de economia em alguns dos principais jornais e revistas brasileiras. Recebeu em 2006 e 2008 o prêmio Ethos de Jornalismo. Participa do Conselho de Ética do Fórum Amazônia Sustentável. Adalberto, nós tínhamos tradicionalmente no Brasil, até há pouco tempo, uma certa divisão. Cada jornal tinha o seu especialista, não é? o seu bicho grilo ecologista lá que ficava, não é, respeitado sempre e tal, mas era um só. De repente nós estamos sentindo que há as páginas estão se tornando mais, as editorias estão se tornando mais permeáveis. Tem Miriam Leitão, de Economia, hoje ela trata inclusive está em Copenhague, ela trata permanentemente de assuntos ambientais, porque ela percebe que as coisas estão ligadas. Mas você sente que os jornais estão tentando despolarizar, quer dizer, fazer com que a questão ambiental entre em todas as esferas e todas as editorias, ou a segmentação persiste ainda? Boa noite, Diniz, boa noite a todos. Eu acho que a pauta ambiental acabou ganhando alguns espaços nobres dentro da grande imprensa, principalmente nas editorias de economia. Saiu daquela coisa da editoria de geral ou de ciência para ganhar um espaço dentro da economia, porque interessa para as empresas. Não acho ainda que a cobertura seja transversal, ou seja, ainda não há uma visão da questão ambiental em todos os aspectos das pautas. Aliás, esse seria o ideal, que a pauta ambiental estivesse presente, o viés ambiental estivesse presente em todas as pautas. Mas não, Diniz, ainda não está. Mas já ganhou grandes espaços importantes, e eu ressalto principalmente economia e primeira página. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa debate a mídia brasileira e as questões ambientais. Professor Viola, aqui já temos uma pergunta de um telespectador por telefone, de Antônio Ramos, de Niterói, aqui ao lado. Pergunta a ele, o Brasil é um grande produtor de petróleo e ainda vai se tornar maior ainda. E o petróleo contribui para o aquecimento global. Como é que nós vamos amenizar ou conciliar isso? Pergunta a ele. Ok, bom, Antônio, são várias questões onde podemos mitigar a contribuição de nossa produção de petróleo e uso de petróleo para o aquecimento global. Primeiro, que nós poderíamos aumentar muito o investimento em transporte ferroviário e hidroviário e diminuir nossa dependência extrema em transporte rodoviário, que se combina ainda com uma infraestrutura precária, o que leva a uma baixa eficiência por quilômetro rodado e uma alta emissão de carbono no transporte de carga por quilômetro rodado. Isso é algo que às vezes, inclusive, não está muito presente no Brasil, porque se fala muito do bom que é o etanol nos carros e demais, mas não se fala do suficiente sobre a ineficiência do transporte de carga. Esse seria um fator. Outro fator importante é todo o que tem a ver com um aumento da tecnologia, digamos, ou seja, no refino do petróleo, que diminua as emissões derivadas do refino de petróleo, que tem aumentado bastante nos últimos anos. Por último, em relação ao pré-sal, a questão decisiva é se nós vamos a explorar o pré-sal com tecnologia do século XX, ou seja, uma tecnologia mais barata, que não envolve o que é necessário para reduzir as emissões na exploração de petróleo, que é o que se chama CCS na terminologia internacional, que é captura e estocagem de carbono. Então, nós precisamos explorar o pré-sal com uma tecnologia do século XXI, utilizando captura e estocagem de carbono. Então, se nós pensamos nessas dimensões, nós vamos fazer um uso muito mais nobre, muito mais eficiente e menos produtor de aquecimento global do petróleo, porque sem dúvida o petróleo continuará sendo usado por muito tempo, inclusive porque o principal mineral que ameaça a terra e o aquecimento global não é o petróleo, sino é o carvão, que por sorte nós usamos muito pouco, embora estejamos aumentando um pouco nos últimos anos. Luciano Martins, de novo essa questão que é uma contradição, é um assunto delicado, mas que é o assunto principal da mídia, né? Pegamos os jornais dos últimos dias, qual é além dos celulares, que é o produto mais anunciado, continua sendo campeão, é o herói da publicidade aqui no Brasil, mas os automóveis, não é? E os automóveis que estão sendo oferecidos com mais destaque são esses carrões, chamar SUV, esses fora de estrada, não é? Nenhum deles é flex, É gozado. A pessoa compra um carro para sair pela natureza e esse carro é o poluidor da natureza, porque ele se não é a diesel, ele é muito potente, gasta muita gasolina. Como é que você vê essa contradição? E sobre tudo isso, como é que a mídia pode, porque afinal ela precisa do anunciante, como é que ela pode escapar sendo consciente, e como é que ela vai escapar da sua obrigação? Apenas um modelo é flex. Recentemente foi lançado um modelo SUV flex, mesmo assim ele consome bastante. Você tem razão, esse é um dos pontos de contradição, né? Há muitos anúncios de carros grandes, o SUV, porque a margem na venda desse carro é muito maior do que a venda de um carro popular, por exemplo, né? E como os jornais cada vez mais se dirigem aos públicos de classe A e B, onde estão os consumidores desse tipo de produto, obviamente os anunciantes procuram utilizar essa mídia. Mas existe outro ponto de contradição, que é o setor da construção civil, por exemplo. Vamos lembrar que no domingo a manchete do Caderno de Economia do Estadão dizia que o setor de construção civil, principalmente se referindo especificamente às grandes obras de infraestrutura, vão ficar 30% mais caros se forem obedecidas às exigências ambientais. Ora, o pressuposto é o seguinte: não há obra, não deve haver nenhuma obra, que não obedeça aos pressupostos ambientais. O que tem que haver é investimento em inovação.
uma das questões chaves da sustentabilidade é o investimento em inovação. Você vê que em São Paulo, aos domingos, o principal anunciante é o setor imobiliário, que sofre um boom tremendo, não só por conta do aumento da capacidade de compra, a oferta maior de crédito mais barato para as habitações, mas porque o Brasil retomou o acesso ao crédito e há uma demanda enorme por novas habitações. E os jornais em nenhum momento questionam o fato de que muitos dos insumos das construções são buscados em fontes das quais não se cobra a esse respeito à questão ambiental. Se você passear pelo Vale do Ribeira, por exemplo, onde eu nasci, você vai observar que o rio está minguando por causa da extração indiscriminada de areia. Na região do Vale do Ribeira existem 120 cavernas. Os rios subterrâneos nessas cavernas estão secando. O nível de umidade dentro das cavernas está sendo alterado rapidamente. Nessas cavernas vivem os morcegos que combatem as pragas da lavoura. Com a redução da população de morcegos, ou a transferência do habitat desses morcegos, aumenta a proporção de insetos que atacam a lavoura. Com isso, aumenta o custo do uso de insumos e de venenos na lavoura. Ou seja, o que aqui o jornal, a imprensa, considera como um problema para a construção civil, a solução proposta pela imprensa transfere o problema para uma região aqui a 180 quilômetros da capital paulista, que é uma região de agricultores pobres, ou seja, a relação custo-benefício se altera apenas transferindo seu custo para outras pessoas ou para outras comunidades. Essa é a lógica da abordagem que a imprensa tem dado à questão ambiental, quando trata, sem ser da forma transversal, como se referiu o Adalberto, né? Trata pontualmente de uma forma fragmentada, e aí então aparecem as contradições. Né? Alden Burscheid, repórter do site Eco, a internet ela é, digamos, mais combativa, ela é mais opinativa, ela é mais panfletária, no bom e no mau sentido, não é? Agora, esta é uma causa pública, quer dizer, você sente no site o Eco de que haja realmente uma disposição da sociedade se organizar, da sociedade se manifestar, quer dizer, porque a grande imprensa tem aí os seus grandes interesses, vive de publicidade, a internet tem custos menores e tem necessidades menores de recursos. É possível que a internet e a convergência das mídias possa permitir que essas novas tecnologias passem à frente das mídias tradicionais? Diniz, quando surgiu a internet, tinha muitos comentários de que ela ia matar outras mídias, o jornal impresso, o próprio rádio. Eu acho que tudo isso ainda está se ajustando, né? Cada mídia encontrando o seu espaço na próprio espaço da mídia, né? Ou seja, mas no site o Eco o que a gente sente muito é uma certa angústia da população brasileira e até de outros países que acessam a nossa página em como agir, né? Enquanto cidadão mesmo, fazer a sua parte para combater as mudanças climáticas, ajudar os governos. E outra necessidade que nós sentimos muito, o anseio da população, vamos dizer assim, é a cobrança, né, a vigilância sobre os planos lançados, apresentados pelos governos. Esse governo é profícuo, né, em lançar uma média de 1, 2 programas ambientais por semana, acaba se cobrindo, na maioria das vezes, discursos e promessas, e a população sente falta do outro lado disso, né? Como é que a gente cobra em campo, né, a atuação, a qualidade desses programas governamentais, né? Esse é um espaço importante para a atuação da mídia brasileira, não há dúvida disso. Adalberto Marcondes Vodiana, falando em governo, né, o que cabe ao governo? Apenas apertar as torneiras e diminuir as emissões, diminuir o desmatamento, ou há alguma coisa mais afirmativa a ser feito? Como é que você vê, com a sua experiência de economia, não é? E esse site Envolverde, que é da maior importância, como é que você vê, o que se espera do governo? Ou de um governo, qualquer governo?
Olha, Diniz, eu acho que nós aqui no Brasil temos uma necessidade muito grande da presença do Estado em algumas situações, né? Na Amazônia, por exemplo, que é uma região que eu tenho ido muito, tenho feito muitos trabalhos lá, você não tem os serviços básicos do Estado presentes para toda a população amazônica de cerca de 25 milhões de pessoas. Então é muito difícil você falar, por exemplo, em conter o desmatamento da Amazônia numa região que você não tem a capacidade de comando e controle do Estado, você não tem a capacidade de entrar com políticas públicas eficientes para cumprir metas, né? Então, qualquer coisa que você diga em relação ao desmatamento, à Amazônia, e agora também em relação ao desmatamento no Cerrado, fica muito no discurso, fica muito nisso que o Alden acabou de falar. A gente cobre o discurso, mas não cobre a ação, não cobre o fato. E tem uma coisa também, você comentou que o custo da internet é mais baixo, mas o custo do jornalismo é caro, né, Diniz? Você mandar um repórter para uma região da Amazônia, fazer uma série de reportagens, verificar isso, checar, ir pegar barco, pegar avião, isso é caro. O jornalismo de qualidade, ele tem um custo. E a internet, apesar de ter um custo, não ter o custo industrial do papel, ela continua tendo esse custo, com um agravante. Ela não tem o aporte publicitário que as mídias impressas têm. Então, é muito complicado. Agora, o papel do governo, o governo estabeleceu aí uma meta, por exemplo, para a emissão de gases de estufa. Na minha opinião, o governo estabelece um piso, não um teto. A sociedade pode fazer o quanto ela quiser. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje discute imprensa e meio ambiente. Professor Viola, governo. Nós sabemos aí já de muito tempo, né? Por exemplo, saneamento não trazia votos, porque era embaixo da terra, não tinha, não aparecia, não é? Embora houvesse inaugurações e tudo, mas não trazia voto. Inicialmente, a questão ambiental também não trazia voto, porque era restritiva, ela era um controle, né? Isso mudou, quer dizer, os governos, eu falo em geral, e em particular o nosso também, os governos já estão percebendo que traz votos defender a saúde, não é? E a saúde pessoal e a saúde do planeta. Sin dúvida. Es decir, a mudanza en los últimos años ha sido profunda en varias sociedades, particularmente en las sociedades europeas. Una parte de la elección de Obama se explica por la actitud que él tuvo favorable a mitigar la mudanza climática. Y si nos vamos a Brasil, este año ha sido un año de grande transformación en la cuestión climática. Si nos acompañamos una secuencia de eventos, vamos a ver que los políticos van sensibilizándose crecientemente para la importancia de la cuestión climática. Por ejemplo, cuando aparece la candidatura de Marina Silva en julio, ella tiene un impacto profundo sobre el escenario electoral, que fortalece a posición de Mink dentro del gobierno, que fica en una posición mucho más ofensiva e incisiva en relación a los ministerios conservadores sobre a política climática brasileña, que era particularmente el Ministerio de Agricultura, Relaciones Exteriores e inclusive Ciencia y Tecnología. Entonces, ¿qué acontece? Mink coloca toda una postura de que nós temos tudo a ganhar na transição para uma economia de baixo carbono. Uma parte fundamental de nossas emissões são de extrema irracionalidade, destruem a nossa riqueza, queimar floresta destrói a nossa riqueza. Nós, reduzindo a nossa emissão de carbono, nós não ameaçamos em absoluto nosso crescimento econômico, inclusive temos uma das situações mais favoráveis do mundo. E é muito interessante como tudo isto se vinculou inclusive com a dinâmica de Lula. Lula, como presidente, en esos últimos meses, percibió que o seu lugar no mundo estaba asociado a tornarse un vector favorable a transición para una economía de bajo carbono. Entonces, él fue apoyando a posición de Mink.
que historicamente Lula não tinha nada nessa direção e a sensibilidade dele do ponto de vista de clima era limitadíssima, mas nos últimos meses foi extraordinário e levou inclusive a Dilma a colocar-se em uma posição onde ela vai chefiar a delegação brasileira em Copenhague, que tem uma posição que é das mais avançadas entre os países no anexo 1, quando Dilma tinha sido um dos fatores decisivos da queda de Marina Silva um ano atrás por ter uma posição desenvolvimentista estreita, intensiva em carbono. Então, nós temos uma mudança extraordinária do ponto de vista da relação entre eleitorado, ambiente e clima. Por exemplo, Serra declara no domingo que a questão climática não é mais uma questão de ambientalistas, é uma questão estrutural da economia, de competitividade da economia e central do sistema econômico. Então você vê por todos lados um processo de transformação. Esse processo de transformação se deu no Brasil neste ano, tá certo? Costumes políticos diferentes. Mas vamos dizer, se nós vamos a países como Reino Unido, Alemanha, Suécia, já faz vários anos que ser sensível à questão climática é fundamental para atrair votos. E mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos na eleição de ano passado, onde os dois candidatos se confrontavam com a posição de Bush. Ou seja, houve uma mudança, mesmo que muito mais limitada comparado com o europeu, no eleitorado americano. Mesmo se vemos a eleição japonesa, em agosto, dos vetores da vitória histórica, depois de 50 anos do Partido Democrático no Japão, é o fato de que é uma política climática muito mais responsável a que se propunha. Luciano Martins, aqui temos pela internet o Fabiano Fazanaro. Moro no Ceará, onde não vale a pena utilizar álcool como combustível. Não seria também papel da imprensa divulgar e pressionar o governo a manter o preço do álcool mais atraente que os combustíveis provenientes do petróleo? Eu vejo o álcool, o etanol, como é chamado pela imprensa, como uma transição. O ideal seria buscar processos inovadores e transformar o modo como os veículos são propelidos e combustão para outros modelos outras tecnologias que já estão muito avançadas, né? Mas a verdade é que o governo tem compromissos com os grandes produtores de combustível de origem vegetal. O governo tem um compromisso de consolidar esses investimentos num determinado prazo e continuar atraindo investimentos. Essa lógica econômica é que não tem nada a ver com a questão da sustentabilidade. Na verdade, estamos comprometidos com algumas metas de curto prazo em muitos setores da economia, por exemplo, no setor da construção, no setor automobilístico, no setor mineral, no setor de infraestrutura, que são compromissos de curto prazo que prejudicam o cumprimento de metas mais importantes, metas estratégicas, que são essas que estão sendo discutidas em Copenhague. O modelo que está sendo executado, o modelo de desenvolvimento que está sendo executado no Brasil, ele foi desenhado antes de se propor essa questão, antes de o governo adquirir subitamente a sensibilidade, como destacou muito bem o professor Viola, após a ruptura da ex-ministra Marina. Então, nós estamos executando políticas que foram pensadas antes dessa questão se colocar, em muitos setores, né? Inclusive, se você observar a questão na Bolsa de Valores, os mecanismos de negociação, os critérios para aprovação de negócios, de fusões e aquisições, os critérios para a composição das licitações de grandes obras, grandes aquisições, tudo isso são políticas que estão sendo executadas de acordo com critérios e com uma lógica anterior a esse momento que estamos discutindo agora. Nós estamos discutindo uma determinada situação política e econômica e estamos trabalhando, executando políticas públicas de acordo com políticas antigas que não são tão antigas, mas que estão baseadas numa outra realidade. Isso não afeta apenas o preço do álcool, mas afeta também exigências para a construção de grandes obras de infraestrutura, para a substituição, manutenção, aquisição de tecnologias, tudo isso está defasado. O Brasil vive no passado
e se exige que se coloque no futuro, mas fala em uma linguagem futurista, mas trabalha, executa suas operações no passado. Adalberto Marcondes Vodiano, essa contradição apontada pelo Luciano é extremamente interessante e lamentável, não é? Mas tem aqui uma pergunta que tem algo a ver com essa questão, é do Fabiano Miranda, Juiz de Fora, de Minas Gerais. Ele pergunta, utilizar a energia nuclear para reduzir os impactos ambientais seria viável, economicamente viável? Essa é uma questão muito controversa, né, Diniz? A energia nuclear ela tem a vantagem de não emitir gases de efeito estufa no momento da geração da eletricidade. Mas a gente ainda não tem muita segurança e muita garantia em relação aos resíduos que as usinas nucleares provocam, né, e a segurança da operação das usinas. Eu, particularmente, acho que é só uma questão de desenvolvimento de tecnologia, de investimento em ciência e tecnologia. No Brasil, pegando até o gancho da fala do Luciano, as nossas usinas são tecnologia dos anos 60, né? Máximo dos anos 70. Não dá para a gente imaginar que a gente vai entrar no século XXI produzindo energia nuclear com tecnologia dos anos 70 do século XX. Então, eu acho que com um investimento pesado no desenvolvimento de tecnologia, talvez até a energia nuclear sim se torne uma opção viável para os grandes volumes de energia que a sociedade precisa. Alden Burscheid, tem uma pergunta pela internet do Rafael Tadeu. Por que a mídia só trata da questão ambiental hoje com relação ao aquecimento global? Por exemplo, a poluição dos mares e rios deixou de ser discutida. Diniz, realmente o aquecimento global é um tema majoritário na mídia brasileira e mundial. Outros assuntos, como a questão marinha e de biodiversidade, são tratados de forma pontual e merecem mais espaço, sem dúvida. Eu gostaria de comentar também sobre essa questão que o Martins levantou, sobre esse descolamento entre discursos e ações. Um tema que merece atenção especial nos próximos anos no Brasil é o cumprimento das metas brasileiras de cortes de emissões de gases de estufa, né? Uma das únicas metas que eu conheço com casa decimal, né? Uma coisa super precisa, né? Precisa uma ação mais orquestrada por parte do governo brasileiro para que essas metas sejam realmente cumpridas. Por exemplo, enquanto se anuncia o plano, corre no Congresso brasileiro uma proposta, aliás, 30 propostas, né, projetos de lei para modificar o Código Florestal brasileiro. Se isso não houver atenção nesse aspecto, pode levar ao aumento do desmatamento, principalmente na Amazônia. Também tem o caso de planos governistas como o PAC, que prometem uma série de impactos em parques nacionais e outras áreas protegidas e terras indígenas na Amazônia. Tudo isso vai ser uma carga de novas emissões, além da própria exploração do pré-sal. Ou seja, tudo isso tem que ser balançado nesse pacote de ações governistas para que essas metas sejam realmente cumpridas. Sem essa ação orquestrada, esse plano todo fica um pouco fraco. Professor Eduardo Viola, tem aí, eu vi um comentário que veio pelo nosso chat, que a questão deve ser uma questão de consciência, né? Quer dizer, será que nós vamos conseguir chegar a uma situação em que um grande fazendeiro, ele diz, não, eu vou parar porque eu tenho que pensar no futuro, nos meus bisnetos, eu tenho que pensar na terra, eu vou impor limites, eu vou ganhar um pouco menos, mas viver em paz e morrer em paz, inclusive. Será que nós vamos conseguir essa melhoria do ser humano? Quer dizer, não se trata mais de pensar apenas na natureza, é pensar o ser humano capaz de se conscientizar pela defesa da humanidade. É uma questão de solidariedade, como eu falei no editorial logo, né? Veja bem, eu particularmente sou otimista sobre a capacidade de aprendizado da humanidade. Acho que a humanidade tem ido evolucionando, aprendendo, com sofrimentos gigantescos. Novamente se coloca esta questão agora no início do século XXI. Este é um desafio para a humanidade de uma escala muito, muito extraordinária, digamos, de conseguir cooperar,
distribuir custos de uma transição para uma sociedade mais racional e mais consistente com a felicidade humana. E eu acho que tem muitas dificuldades no caminho, mas eu acho que isso é possível e é uma combinação de transformação de consciência individual. Algunas conciencias individuales se transforman antes, van gerando exemplos coletivos e isso depois se traduz em instituições econômicas. Por exemplo, uma coisa decisiva dessa consciência individual em determinado momento tem que se traduzir em uma instituição econômica que é a taxação de carbono e da intensidade de carbono dos processos produtivos e das atividades dos indivíduos, de modo tal que os empresários se vejam compelidos a producir de um modo que tenha muito menos intensidade de carbono e os indivíduos a vivir de um modo que fazer opções que envolvam atividades que tenham menos intensidade de carbono. Então, isso por sua vez pode gerar um círculo vicioso de aumento posterior da consciência e demais. Círculo virtuoso. Claro, exatamente, um círculo virtuoso. Isso pode ser gerado. A história da humanidade é uma história de aprendizado, de avanço, e eu acredito que as possibilidades de cooperação são significativas, mesmo que não vai haver nenhum tratado novo agora em Copenhague, mas as questões, a nave Terra começou a virar, lentamente, muito lento comparado com o que seria necessário, mas começou a virar, e isso que é importante. Chegamos ao final de mais um Observatório da Imprensa. Quero agradecer, antes de tudo, à TV Cultura por termos emprestado o seu estúdio e agradecer também a presença dos jornalistas Adalberto Marcontes Vodianer, Alden Burchait e Luciano Martins, além do professor Eduardo Viola, da UNB. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.